E estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute a arte da retórica. Através de narrativas literárias, nós vamos discutindo as limitações que existem nas teorias da argumentação jurídica, os riscos que elas oferecem, enfim, o que é interpretar e o que não é interpretar. Eu me lembro que eu estava num seminário na Itália e eu falava sobre sentidos e havia uma má compreensão sobre o Gadamer, por exemplo. E aí levanta uma professora que tinha todos os pendores relativistas assim, e dizia assim, mas a gente olha para um barco e cada um de nós vê um barco diferente. Eu digo, claro, mas é um barco. É um barco. Nós começamos por aí. Claro. Não é uma girafa aquática. Aí a plateia, de certo modo, se rendeu porque trouxe de volta a discussão. É o que a gente estava falando agora. Mário. Olha, a importância da retórica, eu colocaria ela a partir da experiência do meu trabalho. Então, a situação mais fixa da fixidez eu encontro no que se chama o sujeito perverso. Né? É um sujeito que para ele tudo vale e ele está tomado num tipo de gozo e não abre mão. Aquilo é rígido. Ele tem um roteiro absolutamente não modifica. E a interrogação que ele tem é muito fraca. Ou seja, ele não é permeável a retórica nenhuma. Retórica no sentido de que ele possa fazer dobras no que lhe acontece. E fazer dobras no sentido de que ele pode fazer diferente. Que a cada vez isso possa vir de um modo diferente. Veja, isso dá riqueza. Né? Já outros sujeitos vêm com uma contradição. Ele vive uma contradição. Né? Então, a sua posição de discurso vai ser outra. Ele vive essa contradição e ele está interrogado por isso. Né? Então, essa é a retórica em que o antagônico aparece. Né? Veja, me parece hoje que há situações de gozo que o direito fracassa, a justiça fracassa, porque falta retórica. Qual é o exemplo social que falta retórica para os sujeitos? Maior. Quando o sujeito está tomado pelo uso de uma droga, por exemplo. Não tem retórica. Aquilo é sempre a mesma coisa. Ou o sujeito está tomado na depressão. Né? O deprimido, ele não tem metáfora, ele não tem poesia no que ele diz. A fala dele é sempre, tudo me dá nojo, e não vai adiante. Né? Veja. Mas nesse sentido, o direito está precisando urgentemente de antidepressivos. Mais retórica. Claro. Mas da boa retórica. Claro, da boa retórica, da costura. Da costura. Da tessitura. Da tessitura, das dobras. Né, Drayton? Nessa tessitura de uma dobra da linguagem, quer dizer, há dois níveis. Num nível a gente compreende e no outro nível a gente justifica. O que a gente não pode é descolar totalmente. Aí é o problema. Esse é o problema, quando descola. Aproveitando a deixa do Mário, o professor Gerd Bornheim, falecido filósofo, escreveu um livro belíssimo chamado Introdução a Filosofar. São 3 momentos. A primeira chama comportamento dogmático. É esse tipo que tu descreveste, o primeiro é que não quer mudar, que vive imbricado, vamos dizer assim, com o mundo e não há uma diferença. O da fixidez. É o da fixidez. Aí vem a atitude negativa, que é uma ruptura, às vezes, muito radical, e o terceiro momento é a conversão filosófica. Então, as duas posições precisam ser superadas. Só que nós temos uma grande tentação a caminhar nos extremos, a nos movimentar nos extremos. Tentar essa terceira via, essa via conciliadora do equilíbrio, essa é a mais difícil. Que é a terceira via que o Mário Fly vê na retórica como essa terceira via. E que nós vemos, por exemplo, eu pelo menos, e acho que certo, você também, e Leonel, a hermenêutica de Gadamer e Heidegger, enfim, como algo que possa fazer essa construção de uma terceira via. Sem dúvida, porque a hermenêutica... Até o Mário também concorda. Como o professor Leonel colocou antes, aproveitando elementos da tradição,
né? Isso. E que são elementos riquíssimos. O ser humano não pode se autocompreender sem a tradição. Ele já desde sempre, né, a expressão, né, Imachon, se encontra numa tradição. Só que ele não permanece fixo na tradição. Claro. Há um elemento de crítica da própria tradição, mas não um descartar, como o iluminismo fez, da tradição por ser tradição. Exato. Fala, não, né? E no direito, portanto, a gente tem esse aspecto negativo da retórica, mas algo que é inexorável e que eu diria até faz parte da democratização das decisões judiciais, que é a questão da motivação, da justificação. E justificar é linguagem. Você justifica com a linguagem. Então não tem como separar do processo da decisão no campo do direito o uso da linguagem. O grande problema que eu vejo no campo tanto da doutrina quanto da jurisprudência volta àquela questão, qual é o papel da linguagem no direito? Essa é a grande questão. E isso, no fundo, tem a ver, Leonel, com a questão de que se o direito também é visto como uma mera racionalidade instrumental, ele também ele fica à disposição e você faz o que quiser com ele, como a linguagem. Se a linguagem também é algo que está à minha disposição e eu não me dou conta que eu estou tomado por ela, quer dizer, a linguagem é que me tem, não eu que tenho a linguagem, eu acabo manipulando, aí ela se torna aí sim, uma retórica, esta denunciada por Machado, a retórica Odorico Paraguaçu, é a má retórica. Seria um uso ornamental da linguagem. Uso apenas, assim como algumas pessoas no direito fazem filosofia do direito, apenas usando a filosofia para ornamentar o discurso. Fazer discursos em que bota a filosofia com uma capinha de sentido, para deixar mais bonitinho, né? Uma pitada de Kant e um pouquinho de Aristóteles e... Para tornar tudo um pouquinho mais palatável. Mais racional, como Machado, ele poderia construir esse discurso de diversas maneiras. Qual é a forma que ele escolhe de comunicação? É uma conferência. Isso tem um sentido, claro. Claro, sem dúvida. Porque ela está transmitindo algo que é científico. Claro. Um veículo. Claro, o veículo não é uma num conferência. congresso. E num congresso. Mas não podemos também jogar fora o sabor. Né? Nós temos o alimento e o sabor. Né? O tempero. O tempero, ele não alimenta. Mas o que é uma refeição sem o tempero? Nesse sentido, o ornamento, ele faz parte de como o valor, a verdade se mostra. Veja. Claro que tem... concordamos que tem o ornamento mal feito, o Não, ornamento enganoso. É esse que nós nos referimos. Né? Nós referimos a um ornamento que tem uma espécie assim, de pretensão de plenipotenciariedade. Ele mesmo acaba substituindo sim, isso qualquer possibilidade de usar a palavra. Nós somos machadianos, é o que se fez até hoje com a linguagem no direito, esse é o problema. Por isso que a gente fica meio pessimista como Machado de Assis. Acho que isso que o Leonel está dizendo é muito importante. Um jurista crítico hoje se torna bastante pessimista, Mário e Drayton, em face disto que nós transformamos, né? O que fizeste com a linguagem que lhe foi dada, poderíamos usar aí uma perspectiva do Stephen Georg, né? Se nada seja onde falta a palavra, onde fracassa a palavra, ou a pergunta, o que fizeste com a linguagem que lhe foi dada, quer dizer, às vezes as pessoas dizem, devolvo-lhe a palavra, mas por favor devolva-me a palavra, mas não em frangalhos, né? Por exemplo, o que foi feito com a palavra no tribunal do júri? Exatamente. Posso dar um pequeno exemplo, até jurídico, eu acho que é um livro, acho que é dos anos 80, 90, que o Lênin escreveu sobre o mandado de injunção. É dos anos 80, 90. O que o Supremo Tribunal Federal fez com o mandado de injunção e que hoje retoma, reconhecendo que, olha, erramos, e retoma esse sentido da efetividade do mandado de injunção. Claro. O mandado de injunção dizia dar-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício, mas se dizia naquele momento, não é assim. Passa-se alguns anos, disse assim, agora é assim. Então veja que aquela velha questão, eu vou homenagear aqui o professor, meu querido amigo, que eu espero que você recupere logo, que é o Friedrich Miller, professor de Heidelberg, que
pai do pós-positivismo, chamava texto e norma. O que é um texto e o que é a norma? A norma é o produto da interpretação do texto. Então muda a norma, mas fica o texto, não há nada de junção nesse sentido. Mário, qual é o livro que você podia ter trazido e tantos outros? E aliás, até trouxe, o Mário também traz o outro. Demóstenes, A Oração da Coroa. Este é um exemplo de uma retórica fabuloso, clássico, né? Tá certo. Eu não li, eu confesso, vou atrás, me interessa aí. Ah, é uma beleza, é uma vou, beleza. Vou lá. E Drayton? Eu tinha pensado em alguns sermões do Padre Antônio Vieira. Muito bem. O do Bom Ladrão, por exemplo. Por exemplo. É um bom... Por exemplo. Por exemplo, né? E Leonel Weiler. 2 que já foram objeto até do nosso programa aqui. 1984, Claro. Orwell, e Sempre. E O Homem que Sabia Javanês, né? Do Lima Barreto. Claro. Vocês trouxeram 3 livros e nós não combinamos isso, nem combinaram com o André também da produção, mas perspectivas diferentes, inclusive nós aqui acabamos mostrando, e aí foi bom a perspectiva que o Mário trouxe, nós discutimos, porque também quando as pessoas falam em retórica, logo tem texto e sentido do texto. Retórica num sentido ruim, quando se pode mostrar a retórica como um outro sentido, né? Então, isso foi bom nesses 3 textos que vocês trouxeram. Eu espero que os nossos telespectadores, né, tenham entendido, os alunos e estudantes de todo o Brasil, que eu sugiro, inclusive, já há lugares que fazem isso, levar estes vídeos aqui da TV Justiça, da TV Unicinos, TV Justiça, levar para a sala de aula, por exemplo, nas perspectivas que nós fizemos hoje, tenho certeza que será bastante útil para as aulas de introdução ao estudo do direito ou filosofia do direito, que devia ser no direito, enfim, hermenêutica. Direito e Literatura fica por aqui. Obrigado, Mário. Obrigado, Drayton. Obrigado, Leonel. Assista este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura. Não esqueça de participar, faça sugestões e comentários, reúna-se, mande textos. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.